Muito bem, gente. Eu vou dar continuidade ao assunto da aula passada. Eu estava mostrando os tipos de estacas, certo? Então, nós vimos algumas estacas moldadas no próprio terreno, né? Moldadas em loco. Vimos a pré-moldada. E agora, eu vou mostrar aqui estaca metálica. Tá? Então, aqui, olha só. Esse aqui é um bloquinho de 5 estacas metálicas. São perfis de aço, né? Perfis de aço, que são cravados no solo. No mesmo esquema da estaca pré-moldada. Então, esses perfis são cravados no solo. Certo? Essas estacas metálicas, elas podem ser também trilhos usados. Então, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, a Vale, né, tem uma via férrea. Aí ela vai dar manutenção nessa via, vai trocar os trilhos. Os trilhos antigos, né, já um tanto quanto desgastados, por trilhos novos. Aí retira esses trilhos, e esses trilhos usados são reaproveitados na construção civil, tá? Como estacas. Então, são estacas metálicas que são cravadas no solo. Aqui vocês têm, ó, os trilhos, né? Aqui os trilhos já cravados, tá? Geralmente o trilho ele tem uma denominação assim, ó, por exemplo, TR-68. O que é o TR-68? TR de trilho, 68 é que ele tem 68 quilos por metro, certo? TR-45, 45 quilos por metro, e por aí vai. Beleza? E esses trilhos, eles são cravados, ó, no terreno, com bate-estaca. Eles têm uma vantagem em relação à estaca pré-moldada. A estaca pré-moldada, como eu disse na última aula, na cravação, você gera muito barulho e vibração no terreno, no solo. O trilho, você tem barulho, tá? Tem barulho, só que ele praticamente não vibra o solo, porque ele corta o solo. Então, essa seção transversal aqui, ó, é favorável à cravação sem vibração, tá? Ou trilho, ou perfil metálico novinho, tá? Esse aqui é o perfil Gerdau novinho, perfil I. São cravados, então, e não geram vibrações. Deixa eu só adicionar uma coisa aqui, que eu estou sentindo falta nessa apresentação. Só um instantinho, hein? Tem um detalhe aqui. Duas coisinhas. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui 2 slides. Agora sim. Isso aqui é legal. Ó,
esses são os tipos de trilhos mais encontrados no mercado, certo? O trilho, sobre o trilho, né, sobre um bloco de estacas, né, um determinado número de estacas, vem o bloco de coroamento. Estão lembrados na aula passada? Eu falei que sobre as estacas vem um bloco que serve para transferir a carga do pilar para as estacas. Aí o que ocorre? O trilho, ele recebe o trilho ou o perfil metálico também, tá? A estaca metálica recebe no seu topo uma chapa para fazer a transferência de carga do bloco para a estaca. Porque se não fosse a presença dessa chapa aqui, haveria uma concentração muito grande de tensões na estaca. Então, aqui é observando em planta, tá? A estaca, aqui é a seção transversal da estaca, trilho. Essa aqui é uma seção transversal de trilho. E aqui a chapa de topo, tá? TR-68, por exemplo, é uma chapa de 20 centímetros por 20 centímetros, que é soldada, então, na cabeça da estaca metálica. Tá certo? E um outro detalhe. Você crava um trilho, o trilho ele vem com um comprimento de 12 metros. Então, digamos que você tenha que atingir ali, a rocha esteja a 24 metros. Tá? Muitas vezes você crava o trilho até na rocha. Então, cravou um primeiro segmento de trilho, cravou o primeiro trilho, então foi cravando, aí chegou no limite aqui. Só que eu tenho que continuar avançando no solo. Aí o que eu faço? Eu pego uma tala para ligar um segmento que já foi cravado em um novo segmento de trilho e passo um cordão de solda. Essa tala vai acontecer aqui na base, aqui, ó, na mesa do trilho e na alma do trilho. Aqui, 2 talas na alma e uma na mesa. Tá vendo? Então, aqui é a seção transversal do trilho. Aqui mostra a tala pegando os 2 segmentos. E aqui tem as dimensões aqui necessárias para fazer essa emenda. Então, a emenda de um trilho em outro trilho, ou de um perfil metálico em outro perfil metálico, é feito por talas soldadas. Ok? Professor, eu levantei a mão aqui, eu tinha uma dúvida aqui sobre essa questão das estacas metálicas. E quanto à corrosão dos perfis? Tem que ter alguma proteção ou alguma coisa assim? Não, na verdade, olha só. Esse problema de corrosão, ele não é grave, não tem grande influência na estaca, no comportamento da estaca, quando você crava a estaca em um ambiente de água parada, por exemplo. Tá? Você tem o nível da água ali, cravou o trilho, água parada, vai formar uma superfície de oxidação, tá? Vai enferrujar em torno da estaca metálica, só que se não tiver fluxo de água levando essa oxidação, carreando essa oxidação, a seção transversal do trilho vai permanecer com a mesma geometria. O problema é quando você tem, por exemplo, um lugar com fluxo de água. Aí o fluxo de água vai formando a película, né, de oxidação e o fluxo de água vai carreando. Aí sim, aí a seção transversal da estaca metálica vai diminuindo. Então, nessas condições, não é prudente usar a estaca metálica, tá? Mas, de uma forma geral, só forma uma película de oxidação e pronto, tá? Obrigado.
Aqui em Vitória a gente já usou muito trilho. Tá? Vocês ali, por exemplo, você pega na Mata da Praia, tem uns prédios ali de frente para a Praia de Camburi. Os mais antigos foram construídos por uma construtora chamada Sena. Então, a gente até chamava os prédios da Sena. Tá? São aqueles prédios mais antigos da Mata da Praia. Ali, as fundações são trilhos. Tá? Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma experiência boa com o trilho. Bom, agora vamos ver estaca raiz. Olha só, a estaca raiz, ela é também uma estaca moldada em loco. Então, essas últimas aqui, ó, trilho, pré-moldada, são todas estacas cravadas, que entram no solo, deslocando o solo, né? Agora, novamente, vamos ver uma estaca moldada no terreno. Essa estaca tem uma particularidade interessante. Se você tiver um solo com blocos de rocha, aqui, ó, são os, tá vendo? Matacões. Matacão é um bloco de rocha mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, tá? Então, às vezes, você encontra um terreno com essa rocha, esses blocos dispersos no meio do solo. Se você usar trilho, pré-moldada, hélice, você não consegue atravessar esses blocos. Não consegue. A estaca para. Só que a estaca raiz, ela consegue avançar, daqui a pouco eu vou mostrar como, cortar esses blocos de rocha, avançar, consegue chegar na rocha sã, né, em profundidade, e ainda consegue perfurar essa rocha. É uma estaca geralmente com um custo mais elevado. Ela tem essa capacidade toda. Eu costumo dizer que é estaca para quem está desesperado, que o terreno é muito complicado e aí tem que recorrer a essa estaca. Tá? É uma estaca que o custo é bem mais elevado que as outras. Como que é feita a estaca raiz? Vou explicar primeiro só no solo. Só no solo. Você entra aqui com um tubo girando. O equipamento que executa estaca raiz geralmente é um equipamento pequeno, tá? De pequeno porte. Ele promove um giro desse tubo. Esse tubo tem uma coroa na frente, aqui, ó, na ponta, que vai cortando o solo. Essa coroa ela vai cortando o solo. Ela tem uns dentinhos e vai cortando o solo. Aí o que acontece? Como esse tubo vai entrando cortando o solo, você tem que limpar ele por dentro, porque senão fica solo aqui dentro. Não é? Então, você vai injetando água. Essa água que é injetada por dentro do tubo para limpar, ela vai fluir pelo espaço anelar que vai ficar entre a coroa e o tubo de perfuração. Tá? Então, o que acontece? Ó? Aqui está o tubo. Vamos fazer aqui, utilizar isso aqui como se fosse o tubo de perfuração, aqui, ó, e a coroa tem um diâmetro maior. Então, isso aqui vai entrando, girando no solo, e à medida que vai entrando, girando, é injetado a água por dentro do tubo. Como a coroa tem um diâmetro maior, essa água volta por aqui, ó, trazendo os detritos da escavação, levando, né, os detritos da escavação. Tá? Então, esse é o processo de perfuração. Depois que você perfurou, entra com a armadura. Entra com a armadura aqui da estaca. Então, essa estaca ela é armada até a ponta. Tá? E depois, você vai preencher
isso tudo aqui com uma argamassa. Então, cimento e areia, né? Você faz uma mistura de cimento, areia e água e lança aqui dentro essa mistura. Por dentro, o tubo está aqui ainda, tá? O tubo de perfuração está aqui ainda. Aí já tem o tubo está aqui, a armadura já está aqui. Aí você vai e preenche isso aqui com argamassa. Depois você vai dando golpes de ar comprimido, ou a própria bomba que lançou a argamassa vai dando golpes e o tubo vai sendo extraído. Então, esse tubo você recupera, você não fica com o tubo perdido. E aí está a estaquinha pronta. Ó, o tubo já foi extraído e a estaquinha está pronta aqui. Uma estaca chamada estaca raiz, e aqui está a ferragem esperando o bloco de coroamento. Estaca pronta. Agora, se você tiver que perfurar a rocha ou um matacão, há necessidade de entrar por dentro do tubo. Esse mesmo tubo de perfuração, você vai entrar por dentro dele com um martelo de fundo. O martelo de fundo é um equipamento que vai conseguir cortar a rocha. Ele dá golpes, ele aplica golpes e gira. Então, ele gira, então ele tem um processo rotacional e de percussão, e vai impactando. Na pontinha dele aqui tem umas pastilhas, tá vendo? De vídia. Vídia é tungstênio. Ou então, dependendo da rocha, pastilhas de diamante industrial, para cortar a rocha. Então, esse aqui é o martelo de fundo. Isso aqui permite o corte na rocha. Uma obra, eu tive a oportunidade de fazer o projeto do Parque Tancredo Neves, o Tancredão, lá perto da rodoviária, né? Vocês devem conhecer, perto ali do São Bom do Povo. O Tancredão, ali foi usado estaca raiz. Por quê? Se você observar, aqui está o Tancredão, né? Vou colocar aqui de lado, perfil que é o mais importante. Quando foram feitas as sondagens, a rocha, o impenetrável da sondagem, apareceu a profundidades muito variáveis. Então, é um perfil aqui de solo, tá? Um perfil de solo com a rocha, um comportamento aqui de variação de profundidade, né? Muito grande. Então, numa situação dessa, o que acontece? Se você crava uma estaca, então vamos desenhar aqui uma estaquinha. Você usa uma estaca cravada, por exemplo, desenhar uma estaquinha. Então, o cara está aqui com o equipamento de cravação da estaca, vai encravando a estaca. Ó. Quando ela chega numa ponta dessa que está aqui muito inclinada, o que acontece? Está dando impacto aqui na estaca, né? Pá, 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 batendo na estaca. O que acontece? Essa estaca ela não permanece estável, ela vai escorregar, tá? Aí ele vai tentar emendar outro pedacinho de estaca, vai continuar escorregando. Ou seja, a estaca não vai ficar estável. Então, ali, houve a necessidade da estaca raiz, por quê? Porque fazia perfuração em solo, né? Fazia perfuração em solo. Aí depois chegava aqui assim, ó, chegou na rocha. Pô, encontrou aqui um obstáculo, que é a rocha, ou então, eventualmente, um matacão. Aí vem e corta a rocha e, claro, a estaca, o diâmetro dela diminui, tá? Fica com um diâmetro menor, mas fica estável, ela fica, vamos dizer assim, engastada na rocha, tá? Com o pé estável. Então, essa aí é a
estaca raiz. Então, um trecho aqui de execução em solo e depois a perfuração e execução na rocha. Executou toda a perfuração, entra com a armadura, com a argamassa e depois saca o tubo. Tá? Foi a Maria Clara que perguntou sobre o material? Ela falou que foi. Pois é, Maria Clara, tá vendo que eu estou adicionando algumas coisas, então eu estou atualizando, né? Então, por isso que eu não disponibilizei ainda essa apresentação, tá? Então, estou melhorando a coisa para vocês. Essa estaca que eu vou mostrar agora, gente, é uma estaca que caiu muito em desuso, tá? É a chamada estaca tipo Frank. Frank foi o cara que patenteou, foi a empresa que patenteou esse tipo de estaca. Caiu em desuso porque o processo executivo dela gera muita vibração no solo. É um processo bruto. Como que é feito? Primeira coisa, ela vai ser uma estaca moldada no solo, mas antes eu vou ter que cravar um revestimento metálico, que é isso aqui, ó, no solo, abrindo espaço no solo, tá? Semelhante ao que é feito na estaca raiz, né? A estaca raiz entra com um tubo, só que esse tubo entra girando, cortando o solo, e você vai lavando. Então, esse processo da estaca raiz não gera vibração, mas da Frank gera, por quê? Porque esse tubo ele vai avançar sem retirada de solo, empurrando o solo para o lado. Como que é isso? Primeiro, você lança areia e brita e forma o que a gente chama de bucha. Tá? Uma bucha seca de brita e areia na ponta da estaca que está aqui, ó, por dentro do tubo. Isso é um tubo vazio. Aí depois pega esse peso que está aqui, por exemplo, um peso de 3 toneladas, 4 toneladas, e vai bater nessa bucha, isso aqui é o chamado pilão, né? Esse peso, vai apiloando, isso aqui vai batendo nessa bucha, essa bucha atrita com as paredes, com a parede interna do tubo, tá? Do tubo de revestimento, e aí esse tubo de revestimento vai sendo conduzido em profundidade, vai avançando em profundidade. Justamente golpes desse martelo, desse pilão, nessa bucha, faz com que o tubo avance. Tá? Chegou lá na profundidade de projeto, profundidade de projeto para o fuste da estaca. O fuste é a lateral, tá? O fuste é a lateral. Eu vou executar a base. A base dessa estaca é uma base alargada. Então, vai ser aberto um bulbo. Primeiro eu quebro essa bucha, aí depois eu vou lançar um concreto bem seco aqui dentro. Então, é brita, areia e cimento, que está faltando cimento, né? Nesse textinho que está aqui. Um concreto seco, e vou apiloar e vou abrir essa base alargada. Tá? Essa base alargada é justamente para diminuir a tensão no solo existente aqui. Né? Quanto maior essa área, menor a tensão. Então, eu abri esse bulbo, aqui o tubo ainda está aqui. Tá? Há um detalhe. Antes de abrir o bulbo, é necessário levantar um pouquinho o tubo. Aí, 2 cabos de aço pegam nessas orelhinhas aqui, ó. O tubo tem umas orelhinhas. E aí, quebra a bucha, né? Levanta um pouquinho o tubo, quebra a bucha. E depois insere o concreto. E apiloa. Aí vai apiloando e vai abrindo a base. Certo? Depois que você fez isso, entra com a armadura. Então, já entra com a armadura
antes de concretar o fuste. O fuste vai ser a lateral. E aí sim, aí você começa a jogar esse concreto seco aqui dentro, e apiloando, e vai sacando o tubo. Vai puxando o tubo pelas orelhinhas aqui. Sempre garantindo a presença de concreto dentro do tubo para não ter descontinuidade da estaca. Então vai apiloando e a estaca está pronta aqui, ó. Estaca Frank. Tá? Professor, mas como assim concreto seco? Concreto seco, slump zero, sem água. Tá? Ele tem que ser assim, porque senão o pilão bate e afunda no concreto, não consegue compactar o concreto, entendeu? Então é brita, areia e cimento que é lançado ali no meio. Uma mistura. Com o mínimo de água possível, entendeu? Sim. Tá? É o concreto com slump praticamente zero, abatimento do tronco de cone praticamente zero. É o contrário da estaca hélice, né? Estaca hélice, vocês viram lá em cima. A estaca hélice, a gente precisa de um concreto bem fluido, com slump alto, para que ele atravesse aqui, ó, atravessar esse tubo central sem entupir. Então, é um concreto, ó, um slump de 22 a 26 centímetros. O da Frank é slump zero. Vamos lá. Um outro tipo de fundação profunda, que não é considerado estaca, então que eu tenho que fazer uma correção aqui nessa apresentação. Que aqui eu coloquei assim, ó, fundações profundas, tipos de estacas. Aí tem aqui o tubulão. O tubulão não é estaca. Então, vou só deletar isso aqui. Fica legal. Então, tem aqui, ó, fundações profundas. Estaca, aí tem todas as estacas que eu apresentei e no finalzinho tem o tubulão. Qual a diferença do tubulão para as estacas? No caso do tubulão, há necessidade de entrar um operário para executar a base do tubulão. Então, o tubulão tem essa geometria aqui, ó. Ele tem um fuste esse pescoço, e tem a sua base alargada, tá? Esse é o tubulão, esse primeiro que eu estou mostrando, executado a céu aberto. Então, acima do nível d'água. A necessidade de fazer isso aí é acima do nível d'água, tá? O processo de escavação do fuste, que é o pescoço, pode ser por equipamento. Pode ser por equipamento. Agora, a base... Você vai perguntar, professor, tem equipamento que faz a base? Tem, mas é raro, tá? Geralmente, o operário ele entra por dentro desse buraco que está aqui. Então, geralmente, o tubulão ele vai ter aqui um diâmetro de 80 centímetros, no mínimo, para entrar um operário e escavar essa base alargada que está aqui. Deixa eu acrescentar mais detalhes aqui. Ó, deixa eu colocar aqui mais detalhes do tubulão. Só um instantinho. A altura não pode ser superior a 1,80 m da base, tá? Altura da base. Geralmente, esse rodapé que está aqui, ó, essa partezinha cilíndrica da base, tem 20 centímetros de altura. E aqui eu tenho um tronco de cone, tá? Tronco de cone. O ângulo entre a extremidade aqui da base
e aqui o início do fuste, tem que ser maior do que 60 graus. Ou seja, essa escavação ela não pode ser muito inclinada, tá? Porque existe perigo disso aqui desmoronar em cima do operário que está aqui dentro, fazendo a base alargada. Então, depois que faz a escavação, o fuste também pode ser feito pelo operário, tá? Às vezes você não tem esse equipamento, o cara vai escavando também o fuste. Ele pega aquele instrumento de escavação, né? Boca de lobo, vai tirando o solo, vai escavando, tá? Eu já vi até um cara fazendo isso com um diâmetro de 60 centímetros. Tem que ser bem magrinho, um cara bem pequenininho assim, magrinho, para conseguir escavar com um diâmetro de 60 centímetros. Então, após a escavação, o que é feito? É introduzida a armadura e é feita a concretagem. Agora, eventualmente, você pode ter uma situação em que você tem um nível d'água no terreno, né? Aí, se você for fazer um tubulão, esse tubulão tem que ser um tubulão com todo esse aparato que está aqui, ó, campânula, o nome disso aqui é campânula. Aqui tem o tubo de revestimento, um tubo de revestimento é necessário, tá? Por quê? Porque aqui vai ser injetado ar comprimido. O ar comprimido, ele não vai permitir que a água entre dentro do tubulão. Então, o cara tem que trabalhar aqui dentro. Claro que ele não vai trabalhar debaixo d'água. Então, é injetado ar comprimido. Aí, então, o operário desce aqui e escava. Então, antes, o que tem que ser feito? A camisa tem que ser cravada no solo. Tem que ser cravada no solo. Então, há uma escavação, a cravação da camisa. Depois, posteriormente à cravação da camisa, desce o operário, né, pela escadinha, e vai escavando, o material vai sendo removido aqui, vai sendo erguido por esse baldinho que está aqui, ó. E aí, nesse cachimbo aqui, há a saída de solo, ocorre a saída de solo. Tá? Então, aqui está o esqueminha de escavação. Então, a diferença é basicamente isso que está aqui. Depois de escavado, entra com armadura e concreto. Certo? Qual que é o nome desse equipamento de cima, do ar comprimido? O nome aqui é campânula, o nome disso aqui. É por onde o cara entra aqui, tá? Professor, como o operário sabe que ele está cavando na angulação certa? Não ouvi. Pode repetir, por favor? Como o operário ele sabe que ele está cavando na angulação certa? Olha, ele faz uma marcação lá, começa a escavar, né? Aí ele vai com uma trena e faz uma marcação, faz uma circunferência lá embaixo, tá? Ele consegue fazer isso. Ele tem uma linha ali começa a marcar uma circunferência, ele tem condições de fazer a escavação com a geometria do projeto. Tá? É fácil aqui, como se fosse abrir um compasso, né? Chegou aqui, ele fixa, por exemplo, uma linha, aí começou a abrir, ele vai abrindo a base, né? E ele vai medindo. Aí depois ele vai abrindo a base, ele vai medindo. A linha presinha aqui no meio, ele consegue fazer aqui uma circunferência para executar justamente com a geometria indicada. Tá?
Muito bem, gente. Nós vimos aí os tipos de estacas e o tubulão. Agora, vamos passar para a próxima etapa, que é a etapa de projeto das fundações profundas. Tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação correspondente. Lá no mural da turma eu deixei alguns vídeos que eu peguei no YouTube, tá? Sobre execução de estaca hélice e de estaca escavada. Depois é bom dar uma olhadinha, fica bem claro. Muito bem. Deixa eu achar aqui, só um instantinho. Vamos 7. Então vamos ao projeto. Ó, a chave para o cálculo do número de estacas necessário por pilar é a chamada carga de trabalho. Então, o que ocorre? Você tem um pilar, né, com uma determinada carga, fornecida aí pelo projetista estrutural, certo? Esse pilar ele vai precisar de um determinado número de estacas. Aí, como que eu calculo o número necessário de estacas por pilar? Eu tenho que conhecer qual é a carga que eu posso aplicar na estaca. Qual é a carga que eu posso aplicar na estaca? É a chamada carga de trabalho. Então, esse Q maiúsculo que aparece aqui, ó, é a chave para o cálculo do número de estacas. É a chamada carga de trabalho. Então, ó, seguinte raciocínio. A carga por estaca vai ser a carga do pilar vezes um pequeno acréscimo de 5% para levar em consideração o peso do bloco de coroamento, tá? Dividido pelo número de estacas. Claro, né? Cada uma estaca vai receber uma parcela da carga do pilar, acrescida do peso do bloco de coroamento. Então, se eu tiver, por exemplo, P vezes 1,05, né? Esse valor aqui, igual a 100 toneladas, tiver duas estacas, cada uma estaca vai receber 50 toneladas. Então, essa aqui é chamada carga de trabalho. Ora, manipulando essa equação, passo o Q dividindo e o N para cá, para a esquerda, eu tenho que o número de estacas é quem? É a carga no pilar, vezes o acréscimo de 5%, dividido pela carga de trabalho. Então, eu preciso de conhecer essa carga de trabalho. Tá? Guardem bem, então, essa informação. Há necessidade de conhecer a carga de trabalho. Tá? Para fazer o projeto. A adoção de uma carga de trabalho. Agora, essa carga de trabalho, que é a carga que eu posso aplicar na estaca, ela tem que atender a dois critérios básicos de projeto. Deve existir um fator de segurança adequado em relação à carga que provoca a ruptura do solo de fundação. O que é a ruptura do solo de fundação? Vou ficar maiorzinho para vocês aqui. Então, aqui está a estaca.
o solo de fundação, vamos dizer que é a minha mão que está envolvendo a estaca, tá? É o solo que está aqui todo, tá? Envolvendo a estaca. Existe uma carga que vai fazer isso aqui, ó. Ó, eu aplico a carga, a estaca vai experimentar deslocamento pequenininho, tá? Bem pequenininho, coisa de milímetros. Agora, se eu aumentar muito essa carga, a vaca vai para o brejo. Tá vendo, ó? A estaca vai romper o solo. A ruptura, o que acontece com a ruptura? Um deslocamento muito grande do solo, né? Uma deformação muito grande. E a estrutura toda vai sofrer patologias graves em virtude dessa ruptura. Ora, então essa minha carga de trabalho, ela tem que se manter afastada dessa carga de ruptura, tá? Geralmente a gente calcula essa carga que provoca a ruptura do solo, tá? Carga que provoca a ruptura do solo e divide por 2. Aí a minha carga de trabalho, por exemplo, cheguei à conclusão que a carga que provoca a ruptura do solo aqui, ó, é 200 toneladas nessa estaca. 200 toneladas vai romper o solo. Eu divido esse valor por 2, dá 100 toneladas, né? Então eu não posso colocar mais do que 100 toneladas na minha estaca. Então o que eu estou respeitando aqui? Estou respeitando a resistência do solo, tá? Que o solo oferece a estaca. Beleza? Entendido? Sim, professor. O outro critério é o seguinte. O outro critério que deve existir um fator de segurança adequado em relação à carga que provoca a ruptura do elemento de fundação. Então, digamos, essa estaca, esse elemento que está aqui, ó, essa estaquinha, tem uma resistência estrutural admissível, ou seja, já com fator de segurança aplicado, de, por exemplo, 80 toneladas. Então, eu não posso colocar mais que 80 toneladas nessa estaca. Então, qual vai ser a minha carga de trabalho? Vai ser o menor valor entre esses dois aí, ó. Eu tenho que respeitar as duas coisas. Eu tenho que respeitar o que a estaca me oferece de resistência, a estrutura estaca, o elemento estrutural estaca me oferece resistência, e tenho que respeitar o que o solo que envolve a estaca oferece de resistência. Tem que respeitar as duas coisas. Tá certo? Daqui a pouco mais a gente vai fazer exercícios com números. A capacidade, a resistência que o solo oferece, tá? Ela vai ser uma soma da resistência lateral com a resistência de ponta. Ok? Então, o que é resistência lateral? Ao longo do fuste da estaca, ou superfície lateral da estaca, eu tenho um solo, uma série de solos, oferecendo resistência lateral. Oferecendo resistência lateral. É uma tensão resistente, tá? É Rzinho L. Agora, se eu pego e calculo a força resistente que ocorre ao longo de toda essa lateral, eu tenho Rzão L, resistência lateral, tá? É uma força. Na ponta da estaca, existe também uma resistência oferecida pelo solo existente na ponta da estaca, na zona de ponta da estaca, tá? A tensão resistente de ponta é Rzinho P. Se eu multiplico pela área, eu tenho a força resistente de ponta. Então, a soma dessa parcela, RP mais RL, dá o que a gente chama de capacidade de carga geotécnica, ou capacidade de carga do sistema solo-estaca. Tá? Então, quando eu falar assim, quando eu mencionar capacidade de carga geotécnica, eu estou me referindo
a capacidade de carga que o solo oferece por atrito lateral e por ponta. Eventualmente, vocês vão ver que em alguns casos nós vamos desprezar a resistência de ponta, mas isso a gente vai ver mais para frente. Ora, como eu disse anteriormente, a carga de trabalho tem que ser menor ou igual a essa capacidade de carga calculada, dividido por um fator de segurança, que a norma indica um fator de segurança 2. Então, foi aquele exemplozinho que eu contei para vocês. Se essa carga que está aqui, ó, se essa capacidade de carga R calculada for igual a 200 toneladas, e o fator de segurança é 2, eu não posso colocar mais do que 100 toneladas na minha estaca. 200 dividido por 2 dá 100, então a minha carga de trabalho tem que ser menor do que 100 toneladas. Fechou, gente? Tranquilo? Isso aqui vocês vão aprender a calcular ainda, nós vamos fazer planilha para calcular isso mais adiante um pouquinho, tá? Vamos devagar. Beleza. Então, esse é um aspecto. O outro, com relação à resistência estrutural, olha só. Quando você fala de estaca pré-moldada de concreto, geralmente o fabricante da estaca fornece uma tabelinha. Então, de acordo com o diâmetro da estaca, você tem a correspondente resistência estrutural admissível. Tá? Tem aqui uma série de outras informações, mas o que é importante para a gente aqui, ó, vou colocar aqui uma setinha, bastante relevante aqui, é essa coluna. Essa coluna que está aqui, ó. Compressão admissível estrutural. Então, se você pegar, por exemplo, uma estaca de 26 centímetros, 26 centímetros, né? Ó, pá. Vem aqui. Qual é a resistência estrutural? 70 toneladas, ou 700 quilonewtons. Tá? O fabricante da estaca, então, a estaca pré-moldada é de concreto armado, e no caso essa com 26 centímetros de diâmetro, a resistência estrutural admissível é 70 toneladas. O que quer dizer isso? Eu não posso colocar mais do que 70 toneladas na minha estaca. Tá? Não posso. Claro, gente? Agora, vamos dizer que a estaca é uma estaca hélice. Estaca hélice. A resistência estrutural, a gente pode calcular da seguinte maneira: é a tensão que eu posso colocar no concreto vezes a área da seção transversal da estaca. Então, um cálculo muito simples, né? Eu pego a área da seção transversal, πr ao quadrado, e multiplico pela tensão que eu posso aplicar no concreto. Tensão admissível no concreto. Segundo a norma brasileira, essa tensão é de 6 MPa. Então, dá para calcular facilmente a resistência estrutural de uma estaca hélice. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de capacidades de carga estrutural. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo. Até aqui, ok, professor. Tá. Dá um segundinho aqui, gente, só um instantinho, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui.
Muito bem, vamos continuar então. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Calcule o número necessário de estacas para a condição descrita abaixo. Carga no pilar, 160 toneladas, ou seja, 1.600 quilonewtons. Estaca que vai ser usada, pré-moldada de concreto, com 26 centímetros de diâmetro. Comprimento, 22 metros no perfil geotécnico mostrado a seguir. Então, a estaca vai entrar nesse perfil 22 metros. Então, vamos inserir aqui a estaca, vou fazer o desenhozinho dela, bonitinho. Vai chegar até aqui, ó. Tá? Então, vai atravessar, em alguns locais, uma areia média grossa, depois uma argila arenosa molha muito mole, depois vai parar no silt arenoso. Tá aqui. Em outros lugares, vai simplesmente atravessar a camada de areia média grossa e depois vai parar no silt arenoso, tá? O terreno, ele tem essas variações. Então, vamos dizer que esse aqui é o solo sedimentar marinho. Então, ele tem localizadamente uma camada de argila muito mole que está aqui, tá vendo? Então, essas estacas, elas vão parar aqui aos 22 metros de profundidade. E elas serão cravadas no solo, estacas pré-moldadas. Tá certo? Essa é a ideia. A resistência lateral calculada, aqui já está o valor, 44,4 toneladas. Resistência lateral. E a resistência de ponta, 17 toneladas. Tá? Esses são os valores que vocês têm aqui. E está pedindo para calcular o número necessário de estacas para esse pilar. Vamos fazer isso aqui no Excel rapidamente. A gente já está começando a ter uma noção de projeto, tá? Uma noção de projeto. Deixa eu compartilhar com vocês o bendito Excel. Então, abram aí uma planilha. Vou tirar aqui as linhas de grade. E vamos colocar como título, cálculo do número necessário de estacas para um pilar. Evidentemente que a gente precisa da carga do pilar, então a gente chama de P, né? Vamos colocar essa carga aqui pode ser em tonelada força ou pode ser em quilonewtons. Vamos colocar em quilonewtons. Aí foi dito que a carga lá é 1.600 quilonewtons. 1.600. Ó, 1.600 quilonewtons. Foi fornecida a resistência lateral, RL. Foi fornecida também a resistência de ponta. Isso que o solo oferece, não é isso, gente?
O solo oferece resistência lateral e resistência de ponta. Para a estaca com 22 metros, a resistência lateral 444 kN, 444, e a resistência de ponta 170. Então, 444, 170. Aqui. São as primeiras informações que eu tenho. Tá? Qual o diâmetro da estaca? Vamos colocar aqui antes de diâmetro, vamos colocar assim, ó, tipo de estaca. Tipo de estaca. A estaca que vai ser usada vai ser pré-moldada de concreto. Diâmetro. Centímetros. A estaca de 26 centímetros de diâmetro. Aí o que a gente precisa de conhecer dessa estaca? O que a gente precisa de conhecer dessa estaca? Vocês estão acordados? Sim, estamos aqui. Estou aqui. O que a gente precisa dessa estaca? Os A critérios. área precisa saber. A área da seção transversal? A pré-moldada de concreto é o seguinte, ó. Digamos que o fabricante forneceu essa tabelinha aqui, ó. Que eu acabei de mostrar para vocês. O que contém importante nessa tabelinha? Você A falou. compressão admissível estrutural. Isso, estrutural admissível. Então, o que eu preciso de extrair dessa tabela? O diâmetro de 26, eu venho aqui, ó, na linha do 26, chego à conclusão que a resistência estrutural admissível é 70 toneladas, ou 700 kN. Então, olha só. Resistência estrutural admissível, kilonewtons, vai ser 700. Agora, o que mais que a gente precisa para adotar a carga de trabalho? A gente tem resistência estrutural admissível, vou marcar aqui que isso aqui é importante. Vou marcar aqui, ó, isso aqui é importante. O que mais que a gente precisa? Olha só, vamos ver essas duas informações aqui, ó. As duas informações aqui. Vou fazer um desenho aqui. Desenhei a estaca. Ok. Vou desenhar aqui a superfície do terreno agora. A estaca está aqui, a superfície do terreno está aqui. E aqui está o nosso solo. Envolvendo a estaca. Solo, solo, solo.
Aqui ao longo do fuste da estaca eu tenho uma série de solos, tá? Posso ter uma série de camadas. Então, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Uma série de camadas aqui, vários solos, tá? Cada intervalo desse, eu vou ter uma resistência que o solo oferece. Que a gente vai chamar de resistência lateral. Tá? Resistência lateral. Então, vou colocar aqui uma setinha. Nesse primeiro intervalo eu tenho uma resistência. Eu tenho resistência nesse segundo intervalo. Tenho resistência nesse intervalo que está aqui. E tenho resistência nesse intervalo que está aqui. Tá? Essas são resistências laterais. Ao longo de todo o fuste da estaca. A soma dessas resistências deu quanto? Ó, aqui. 444. Tá? Então, soma de todas essas resistências. 444. Vou ficar mais claro ainda. Ó. Vou colocar aqui um textinho. Caixinha de texto. Resistência lateral do solo 1. Tá? Resistência lateral. Resistência lateral. Quatro. Resistência lateral. 3. É o solo que atrita com a estaca, tá certo? É o solo que atrita com a lateral da estaca, o fuste da estaca. Resistência lateral 2. Tá? Beleza? Aí, então, o que está dizendo o enunciado? O enunciado está dizendo que RL1 mais RL2 mais RL3 mais RL4 está dando igual 444. É isso que está dizendo. Tem um solo aqui na ponta da estaca também. Então, vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V. Tem uma resistência oferecida pelo solo que está aqui na ponta. Tá? Aqui, então, tem o solo 1, né? Solo 1. Aqui, essa camada é do solo 2. Solo 3. Solo 4. E tem um solo na ponta. E o solo na ponta oferece quem? Resistência de ponta. Está aqui, ó, 170 toneladas. Rzinho P. Aqui, ó. Rzinho P não, é Rzão, né? R maiúsculo. Rzão P. Então, vou pegar aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui tem a nossa bendita resistência de ponta. Resistência de ponta. Entendido? Então, vou marcar aqui em azul. Beleza? O que o solo oferece? O solo oferece. Agora, qual é a capacidade de carga geotécnica? Qual é a capacidade de carga geotécnica? Pode falar. Vai ser a soma desses dois R's, o lateral e de ponta? Exatamente isso. Tá? Então, eu vou somar toda essa contribuição de resistência aqui, ó,
444 com 170, eu vou ter a capacidade de carga geotécnica. Então, vai ser igual a esse troço que está aqui, 444 mais 170. Está aqui, ó, 614 quilonewtons. Qual é o fator de segurança que a norma indica para a gente, que é necessário? Fator de segurança. Porque se eu colocar isso aqui, ó, teoricamente, pelo meu cálculo, se eu colocar isso aqui, a estaca vai romper o solo. Então, eu tenho que me manter afastado disso, não é isso? Eu tenho que ter um fator de segurança. Qual o valor? 2. 2, muito bem. Então, qual é a capacidade de carga geotécnica que eu admito? A admissível. Capacidade de carga geotécnica ADM. Admissível. É essa capacidade de carga que está aqui, ó, a geotécnica inteira, que é o Rzão, né? Ó, esse aqui é conhecida como Rzão, capacidade de carga geotécnica. Rzão é igual a RL mais RP, dividido por 2. Então, essa capacidade de carga geotécnica admissível é igual a este valor aqui, ó, dividido pelo fator de segurança que está aqui. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente. Só um instantinho. Tá certo, é isso mesmo. E agora, como que a gente vai selecionar a carga de trabalho? O que é a carga de trabalho? Carga de trabalho é a chave para o dimensionamento, certo? Carga de trabalho é a chave para o dimensionamento. Então, ó, vou colocar aqui uma setinha gordinha, setinha gordinha. A carga de trabalho é essa que eu posso aplicar na estaca. É a carga Q. A carga de trabalho vai ser o menor valor, ó, entre esse aqui, eu vou colocar em amarelinho aqui, ó, que o solo oferece admissível. Saúde, professor. Amém. O negócio está difícil aqui. Então, eu vou comparar esse aqui, ó, que é o que o solo oferece admissível, com a capacidade de carga estrutural admissível. Vou comparar esses dois valores. Qual o menor? É a capacidade de carga geotécnica. Então, essa vai ser a minha carga de trabalho. Eu não posso colocar mais do que 307 kN na minha estaca. Então, eu não posso colocar 700 kN. Não tem jeito. Tá? Não posso fazer isso. Então, a minha estaca, se vocês perceberam, a minha estaca vai ficar o quê? Subutilizada. Professor? Sim. É isso que eu ia perguntar, só traduzindo aqui para ver se eu entendi aqui. É como se, olhando pela tabela, o fabricante falasse, essa estaca aguenta isso, mas pela análise do solo, a gente fala que não dá para trabalhar no máximo que a estaca aguenta, é isso? Perfeito. Ah, tá. Perfeito. Vai ter alguns casos
que você vai conseguir usar a resistência plena da estaca. Tá? Nessa situação particular não está sendo possível, mas vai ter situações que eu vou executar a estaca até uma determinada profundidade, de propósito, para que essa capacidade de carga do solo aqui admissível seja maior do que a estrutural, para eu usar a resistência plena dela. Entendeu? O que acontece nesse caso? Ó, deixa eu adiantar para vocês isso. Deixa eu só parar aqui a apresentação do Excel. Tá? Deixa eu só adiantar isso aqui para vocês. Essa estaca é uma estaca pré-moldada de concreto. Beleza? E ela vai ser cravada nesse solo. Quando chega aqui aos 22 metros, isso aqui é a sondagem, ó. Sondagem SPT. Lembra? Sondagem SPT? Aqui está dando 20 golpes da SPT, 21 golpes e aqui 20 golpes. Isso é um índice de resistência, né? Então, essa resistência aqui é muito elevada. Se você insistir com a cravação da estaca aqui, você vai quebrar a estaca. Então, ela fica limitada a esse comprimento. E nesse comprimento que está aqui, ela está justamente com a resistência lateral e a resistência de ponta fornecidas, esses valores aqui, ó. Tá? Então, por isso que essa estaca está com a capacidade de carga geotécnica admissível. Se eu tivesse a possibilidade de avançar mais, eu teria condições de melhorar a carga de trabalho. Vocês entenderam? Sim. Sim, professor. Maravilha. Então, vamos aqui no Excel novamente. Né? Então, a carga de trabalho, eu posso até colocar aqui uma função, para ficar aqui já direto. A função se, ó. Uma função lógica, né? Ó, se essa capacidade aqui, ó, geotécnica admissível, for menor do que a resistência estrutural admissível, você vai usar a capacidade de carga geotécnica como carga de trabalho. Valor se falso, vou usar a estrutural admissível. Ok? Então, a carga de trabalho é menor dos dois valores, 307. Beleza? E aí, agora eu calculo o número de estacas, que foi o que o exercício pediu, número de estacas. Como é que calcula isso? Primeira fórmula que eu mostrei para vocês aqui nessa apresentação. Calcular o número de estacas. Você vem com essa equação aqui, ó. Tá? Carga no pilar, vezes o acréscimo de 5%, dividido pela carga de trabalho. Então, o número de estacas é igual a... Detalhe. Antes de começar isso aqui, esse valor aqui vai dar um valor quebrado. Provavelmente vai dar um valor quebrado. Vai dar, por exemplo, 5, alguma coisa. Claro que a gente não vai ter... A gente sempre vai ter um número inteiro de estacas. Então, a gente tem que arredondar sempre para cima. Então, a gente não vai ter 5,5 estacas. Nós vamos ter que arredondar para 6. A gente não vai ter 5,2 estacas. A gente vai ter que arredondar para 6. Tá certo? Então, a gente vem aqui na função, que é a função arredondar para cima. Ó, arredondar ponto para ponto cima. Escolhe essa função. Ok. Tá? Aí vem e digita a equação. Essa equação que está aqui. Ó. Então, é a carga no pilar vezes 1,05 dividido pela carga de trabalho.
que é essa que está aqui, ó, 307. Ó, tá dando, ó, 5,4723, tá? Isso aqui eu tenho que arredondar. Então, como eu quero um número inteiro, eu quero o número de casas depois da vírgula igual a zero. Então, vai dar um número inteiro. Então, é 6 estacas, ok? Entenderam isso aí? Calma aí, só que eu tô copiando a fórmula aqui. Beleza. Beleza? Pode clicar no quadradinho só para mostrar como você digitou. Então, tá aqui, ó. Calculamos o número de estacas. Ok? Então, como é que vai ficar esse bloco de estacas? Eu já desenhei, eu já calculei, então, e depois eu fui lá no AutoCAD e desenhei. Então, pode ser um bloco, por exemplo, assim. Tá? São 6 estacas, aqui está o pilar. O pilar vai transferir carga para essas 6 estacas, aqui em planta, lógico, né? O espaçamento entre estacas, esse espaçamento aqui, ó, geralmente ele é, só um detalhe, ó, o espaçamento tipicamente é 2,5 vezes o diâmetro, espaçamento mínimo. Então, ó, igual a 2,5 vezes o diâmetro. O diâmetro da estaca está aqui, ó, 26. Então, o espaçamento de centro a centro, eu poderia ter usado 65. Não precisaria de 75, poderia ter trabalhado com 65, tá? E aqui, ó, aqui está 80, tá vendo? 40 para cá, 40 para cá. Aí também poderia ter usado 65? Ó, se eu usasse 65 aqui, o que, que acontece? 65 dividido por 2 dá 32,5. Aí ficaria 32,5 para um lado, 32,5 para o outro. Então ficaria um número quebrado, tá vendo? Não é interessante um número assim para projeto. Então, geralmente, a gente coloca aqui um múltiplo de 5 em centímetros. Então, isso aí nós poderíamos arredondar para 35. Então, aqui, ó, eu poderia usar um bloco menor para esse caso. Tá? Eu poderia usar um bloco, deixa eu inserir aqui, ó, caixa de texto. Um bloco aqui, eu poderia colocar 65, ao invés de 75, tá vendo? Poderia usar 65. 65 aqui, essa cota. Deixa eu colocar aqui na frente do 75. Poderia fazer assim. E esse 40 aqui, ao invés de 40, eu poderia usar 35. Poderia usar 35. Entendido, gente?
Isso aqui é para um determinado pilar da obra. Depois, já na próxima aula, nós vamos desenvolver um projeto completo, tá bom? Ok. Deixa eu interromper aqui a gravação.